Eu sei, existem, segundo meus últimos cálculos, 1938 vídeos na última semana falando sobre reserva de emergência. Mas fica tranquilo porque esse aqui não é mais um deles. Nesse vídeo eu vou te contar por que ter a reserva de emergência, o que ela é, quanto você precisa ter nela, aonde você vai investir nela, e eu te garanto que você vai ter uma perspectiva diferente do que a maioria fala por aí. Antes de mostrar para vocês as 4 variáveis que eu uso para calcular o quanto de reserva de emergência os meus clientes e os meus alunos precisam ter e falar para vocês aonde vocês devem investir ela, eu quero comentar um pouco sobre o que ela é e para que ela serve com uma visão um pouquinho diferente do que é normalmente dito. Vale destacar que montar reserva de emergência é um dos 7 principais passos que todo investidor deveria tomar antes de começar a investir. E eu falo justamente sobre esses passos nesse vídeo aqui em cima, ou aqui em cima. Eu não tenho certeza ainda qual lado é o correto. Depois desse vídeo eu vou descobrir, o próximo eu faço no certo. Então, em algum desses lados aqui vai aparecer o link para esse vídeo, onde eu falo sobre os 7 principais passos que todo investidor deve seguir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, e montar reserva de emergência é um desses passos. E o que é exatamente essa reserva de emergência? Eu costumo falar para os meus alunos que a reserva de emergência é provavelmente um dos melhores investimentos que eles vão fazer na vida deles, mesmo que ele não renda praticamente nada. E você vai entender ao longo desse vídeo por quê. A reserva de emergência é uma quantia financeira que você deixa totalmente segregada de outros investimentos, da sua carteira de investimentos e até mesmo da sua conta em banco. Ela deve ser totalmente separada e usada apenas, como o seu nome diz, em emergências. Uma viagem com seus amigos durante o fim de semana não é uma emergência. Uma festa que você quer ir e você não tem dinheiro suficiente também não é uma emergência. Comprar aquela ação que supostamente está mais barata não é uma emergência. Trocar o modelo do seu carro por um modelo do ano atual também não é uma emergência. A reserva de emergência não serve para essas coisas. Emergências são situações inesperadas que devem ser resolvidas o mais rápido possível. Seja a compra de um remédio ou o pagamento de uma cirurgia que o teu plano de saúde não cobre, o conserto do seu carro para você continuar usando ele ou da sua geladeira, o pagamento de alguma multa inesperada e até mesmo o pagamento das suas contas diárias, das suas contas do dia a dia, caso você perca a sua fonte de renda, caso você seja demitido, perca o seu emprego. Essas sim são emergências de verdade e é para isso que a reserva de emergência serve. E é justamente por isso que eu acredito que a gente deve deixá-la totalmente segregada das nossas contas de banco e da nossa conta de investimentos, para a gente não cair naquela tentação de usar aquele dinheiro que está lá disponível para comprar ação, fazer a viagem, ir para uma festa ou então trocar o carro para o modelo mais novo. E aí você pode se perguntar, para que eu preciso ter essa reserva, além de cobrir as emergências, obviamente? E existem 2 principais motivos. O primeiro, e o mais óbvio de todos, é ter tranquilidade. O Daniel Kahneman, que é um matemático e psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel e considerado o pai das finanças comportamentais, costuma dizer que o mundo é um local surpreendente. Então não faz sentido a gente se surpreender quando somos surpreendidos. E é por isso que nós precisamos estar preparados para essas surpresas, preparados para o inesperado que cedo ou tarde vai acontecer com todos nós. E a gente precisa estar protegido da melhor forma possível, pelo menos financeiramente, que é o papel da reserva de emergência. O segundo motivo, também muito importante para você ter essa reserva de emergência, é evitar que você precise vender os seus ativos, os seus investimentos durante uma crise. É durante essas crises que o preço dos investimentos está mais baixo. E uma dica aqui para vocês é justamente esses momentos que são os melhores para você comprar investimentos. E coincidentemente, durante essas crises, que a maioria das pessoas é demitida, perde o seu emprego, perde a sua renda e precisa usar essa reserva. Se você não tem a reserva e tem investimentos, você vai precisar vender os seus investimentos na pior hora que existe, durante essas crises. E um outro motivo, um motivo extra aqui para vocês, que está muito relacionado com esse segundo motivo de não precisar vender os investimentos nas piores horas possíveis, é um caso verdadeiro que aconteceu com uma das nossas alunas do curso da Autonomia Financeira, e ela me comentou que ela tinha a reserva financeira dela de 8 meses, o ideal seria que ela tivesse de 5 a 6 meses, ela tinha 8 meses e ela acabou perdendo o seu emprego. 6 meses depois, ela ainda estava desempregada e ela teve uma proposta de um emprego com um salário não muito bom e totalmente desalinhado com aquilo que ela buscava. O simples fato de ela ter 2 meses a mais na reserva e ela ainda ter um fôlego para aguentar as contas do dia a dia por mais 2 meses, permitiu que ela não aceitasse essa vaga de emprego, que não era ideal, e buscasse uma coisa melhor. E no 7º mês, ela conseguiu um emprego melhor, com um salário muito mais alto e muito mais alinhado com aquilo que ela buscava. Então, ter uma reserva bem montada,
com meses ideais para aquilo que você precisa e até um pouquinho a mais, e a gente já vai falar disso, pode significar um salário melhor, uma posição, um emprego mais alinhado e vantagens tanto emocionais quanto financeiras no longo prazo. E é justamente por isso que, assim como eu comentei no começo do vídeo, a reserva de emergência é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua carteira. E um grande equívoco que muita gente comete é considerar essa reserva de emergência algo inútil, um dinheiro parado, sem necessidade, que não está rendendo nada ou que está rendendo muito pouco e que poderia estar investido de uma maneira melhor. Esse daqui é um dos melhores investimentos que você vai fazer. Não pela rentabilidade, e sim pela tranquilidade e mais opções da sua vida que ela vai te trazer. Entendido o que é e para que ter a reserva de emergência, vamos falar do quanto você precisa ter nessa reserva. Muita gente fala que você precisa ter 6 meses ou que você precisa ter 12 meses e dá uma receita de bolo pronta para todo mundo. E vocês já me conhecem e eu sempre falo que cada investidor é individual. Cada investidor é único, tem uma situação única, e assim como as ações e os investimentos e os ETFs, que são únicos para cada investidor, a reserva de emergência também é. Então de nada adianta eu te falar aqui que você precisa de 6 meses, se a tua situação realmente precisa de 8, ou de 10, ou de 15 meses na reserva de emergência. Então vamos ver quais são as variáveis que eu considero importantes para a gente chegar a esse número perfeito para cada um de vocês. E antes de apresentar essas variáveis aqui para vocês, eu quero comentar que esse é um tipo de conteúdo que eu dou para os meus alunos lá na Autonomia Financeira. Exatamente na aula 6 do módulo 1 eu falo sobre essas variáveis e sobre a reserva de emergência. E se você tem mais interesse em saber sobre a autonomia financeira, eu vou deixar o link com todas as informações do curso aqui na descrição desse vídeo. E saiba que na semana que vem, no dia 23 de setembro, a gente vai abrir novas vagas para a próxima turma. Voltando para as variáveis, para quanto você deve ter na sua reserva de emergência, a primeira delas é a estabilidade do seu emprego. Se você é uma pessoa que tem uma carteira assinada, se você é CLT ou funcionário público, a sua estabilidade de renda é muito maior do que se você é um empreendedor, do que se você é um profissional autônomo, um freelancer. Então, naturalmente, se você tem essa estabilidade, a sua reserva pode ser um pouco menor. Já se você não tem estabilidade, se a sua renda é totalmente variável e dependente da sua performance de cada mês, a tua reserva deve ser um pouquinho maior. A segunda variável que vai determinar o tamanho da sua reserva é quanto você consegue fazer sobrar todos os meses, qual que é o tamanho dos seus aportes em direção aos investimentos e também a reserva de emergência, porque lembrem que a reserva de emergência também é um investimento. Se você consegue fazer com que a diferença entre quanto você gasta e o quanto você ganha ser grande, você pode se dar ao luxo de ter uma reserva um pouco menor, porque caso você precise usar ela, você consegue reconstituir o valor com uma certa rapidez. Já se a diferença entre o quanto você ganha e o que você gasta é muito pequena e você demoraria muitos meses ou muitos anos para reconstruir essa reserva, ela precisa ser um pouco maior. Já a terceira variável para definir o tamanho da sua reserva é qual que é a facilidade que você tem de se realocar no mercado de trabalho caso você seja demitido, caso você perca o seu emprego. Se você é uma pessoa que tem algum diferencial, se você fala outra língua ou tem uma certificação que faça uma diferença grande no seu setor e você não vai ficar muito tempo sem emprego justamente por causa dessas diferenças, você pode se dar ao luxo de ter uma reserva menor. Já se você é uma pessoa que não tem um diploma, que não fala outra língua, que não tem nenhum diferencial significativo e teria dificuldades para encontrar um emprego caso perdesse o seu, a tua reserva tem que ser um pouco mais alta. Nesse ponto é importante também a gente observar o cenário econômico do país e da cidade que a gente vive. O desemprego dessa cidade está muito alto, as pessoas têm dificuldade de achar empregos na cidade que você mora, então a sua reserva tem que ser um pouquinho mais alta. Já se tem muito emprego sendo oferecido e as pessoas não ficam desempregadas por muito tempo, como é o caso de alguns países desenvolvidos no mundo, caso você more nos Estados Unidos ou em algum outro país com uma taxa de desemprego menor, você tem o luxo de ter uma reserva um pouquinho menor. E a quarta, e provavelmente a variável mais importante de todas para definir o tamanho da sua reserva de emergência, mas antes de eu falar dela, já deixa um like aqui nesse vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. Essa quarta variável é a quantidade de dependentes que você tem, quantidade de pessoas que dependem de você e da sua renda. Se você é uma pessoa solteira que mora sozinha e não tem nem peixe para cuidar, a tua reserva pode ser muito menor do que uma pessoa que é pai ou mãe de família com 3, 4 filhos na escola, plano de saúde para pagar, ajudando os pais e um custo fixo mensal muito maior. Se essa pessoa que eu comentei que não tem nem o peixe e mora sozinha passa por alguma dificuldade financeira, basta ela cortar todos os gastos, comer arroz com ovo durante um mês ou durante o período que leve para ela se restabelecer,
que não tem problema. Já um pai ou mãe de família com vários dependentes não pode se dar ao luxo, entre aspas, de cortar as despesas tão drasticamente. Então essa reserva precisa ser muito maior. E analisando todas essas variáveis que eu acabei de comentar com vocês, a gente chega ao número ideal da reserva, que pode variar entre 4 e 12 ou 15 meses dos gastos inegociáveis da sua casa. E os gastos inegociáveis são aqueles gastos que você não pode cortar ou que você sofreria muito ao cortá-los durante o seu mês. Então digamos que dentro da sua casa vocês gastem R$5.000 por mês e desses R$5.000, R$3.500 são para pagar aluguel, plano de saúde, mercado, farmácia, gastos inegociáveis. E os outros R$1.500 são para pedir comida à noite, ir para um restaurante, ir no cinema, fazer alguma viagem. Esses gastos são os gastos supérfluos, eles são muito mais fáceis de serem eliminados numa emergência temporária. Então o seu gasto mensal inegociável é aquele que deve estar dentro da reserva de emergência. Então se você tem um emprego estável, se você é uma funcionária pública, super jovem, sem filhos, sem dependentes e você mora numa cidade onde o desemprego é muito baixo, você pode se dar o luxo de ter 4 meses de reserva de emergência. Agora, se você é um empreendedor, dono da própria empresa, com vários filhos e dependentes, ajudando seus pais, como eu mencionei, a tua reserva precisa ser muito mais alta. Pelo menos uns 12 ou 15 meses. E cada um de vocês vai se encaixar em uma situação ou outra durante todas essas variáveis. Então faça uma média da onde você está e aí você vai ter uma ideia muito melhor do número da tua reserva. Uma coisa muito importante de destacar é que se você tem alguma dúvida, se você acha que você precisa de 6 meses, mas você não tem certeza, sempre tem um pouco a mais, sempre tenha 1, 2 ou 3 meses a mais do que aquilo que seria o ideal. Porque como a gente viu no exemplo da minha aluna, ter esses 2 meses pode fazer uma diferença enorme na tua vida financeira e emocional. Então sempre peque pelo excesso na reserva de emergência. E agora que você já definiu o tamanho da sua reserva de emergência, chegou a hora de você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não faça parte da nossa comunidade. E depois de você ter se inscrito aqui no canal e ativado a notificação, vamos falar da onde ter essa reserva de emergência, onde deixar essa reserva de emergência. E o mais importante de tudo é o foco dessa reserva, que é na liquidez e na segurança, não na rentabilidade. Na hora de você decidir aonde você vai colocar a tua reserva de emergência, você tem que fechar os olhos, colocar uma venda nos seus olhos em relação à rentabilidade. E o teu foco é liquidez e segurança. Ah, Daniel, mas tem um CDB da conta sei lá do que, do banco da esquina, que paga 150% do CDI. Não. Ah, Daniel, mas o meu assessor me ofereceu um CDB de 5 anos que paga 192% do CDI. Não. O foco não é a rentabilidade, o foco é segurança, ou seja, ativos que não variam de preço, que independente de quando você sacar, eles vão estar valendo aquilo que você espera, e a liquidez, ou seja, ativos que estão disponíveis o mais rápido possível, que você não precisa esperar semanas, meses ou anos para ter acesso àquele dinheiro quando você precisa. E outra observação importante é que a reserva de emergência precisa estar na moeda dos seus gastos e no país que você vive. Se você mora no Brasil e seus gastos são em reais, a sua reserva tem que estar no Brasil em reais. Não me venha montar uma reserva de emergência nos Estados Unidos ou na Europa. Assim como se você mora nos Estados Unidos, sua reserva tem que estar nos Estados Unidos em dólares. E alguns exemplos de investimentos com essas características de liquidez e segurança que a gente tem para quem mora no Brasil são o Tesouro Selic, o CDB de um banco grande e lucrativo com liquidez imediata, ou até mesmo um fundo de renda fixa DI, aqueles fundos que investem diretamente no Tesouro Selic. Já se você mora nos Estados Unidos, e eu sei que alguns de vocês que me assistem moram aqui nos Estados Unidos também, uma boa opção para você deixar a sua reserva é a própria Savings Account do seu banco, ou então uma High Yield Savings Account de algum banco digital. No caso da nossa família, da nossa reserva de emergência, a gente deixa ela na Savings Account do Bank of America, o banco que a gente usa no dia a dia, e numa conta segregada da conta que a gente usa no dia a dia, na conta que entra e sai dinheiro todos os meses, justamente para a gente não confundir os valores e não ter essa tentação de usar essa reserva no momento que não é de emergência. E se você está em dúvidas de onde deixar essa reserva, não perca mais do que 30 segundos para fazer essa escolha. Falando sério, não é essa escolha que vai fazer a diferença na tua vida financeira. Não é escolher uma conta que vai render 1% a mais do CDI ou 2% a mais, porque o foco não é rentabilidade. Desde que seja segura, líquida e simples para você acessar, essa é uma boa opção para a tua reserva. E um último lembrete antes de terminar esse vídeo, lembrem-se sempre que ter um pouquinho a mais do que o ideal nessa reserva é sempre positivo, não vai te prejudicar tanto e pode ser que te ajude muito em algum caso de emergência. E nunca, mas nunca, olha a rentabilidade da sua conta para tomar essa decisão.
Se você ficou com alguma dúvida ou quer incluir algum comentário ou mencionar algo que não foi dito aqui no vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.